Às vezes, mesmo quando não é diretamente através da letra de uma música, a experiência de mergulhar na música te faz chegar aos lugares, a algumas perguntas que você queira responder. Deitar numa rede e ouvir o disco inteiro do Djavan e se imaginar apaixonada por alguém que não existe. Este episódio do Desenrola é patrocinado por Neutrogena Sunfresh. Com Neutrogena, você mantém a pele protegida o ano todo. Se a ideia é ouvir esse episódio dentro de casa, não esqueça que o protetor solar segue sendo indispensável, viu? O Neutrogena Sunfresh Dan Care, além de oferecer alta proteção para o rosto, também conta com o poder de ação antioxidante da vitamina C e toque seco. Agora, se preferir colocar um fone de ouvido e sair por aí, proteja também o corpo com Neutrogena Sunfresh, que hidrata com um toque seco e tem a textura ultra leve. Dentro ou fora de casa, o importante é cuidar da pele e sempre buscar o lado solar da vida. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. E para começar esse episódio, a gente quer que você pense aí. Qual o papel da música na sua vida? Presente na história há milhares e milhares de anos, a música é uma forma deliciosa da gente se comunicar, promover o bem-estar, trazer felicidade, fazer dançar e, por que não, criar vínculos. Hoje em dia, a nossa relação com a música é tão profunda e cotidiana que a gente toma um susto quando a gente percebe que esqueceu o fone de ouvido em casa e vai ter que passar o dia todo, inclusive o transporte público, sem ouvir nada. É até difícil traduzir em palavras o efeito que a faixa, o álbum perfeito, exerce sobre o nosso corpo. Sobe um arrepio, o coração acelera, parece que aquele ritmo assumiu o controle dos nossos movimentos. Não à toa, ouvir uma música é uma ótima forma de melhorar ali, dar um up no nosso humor, né? Além de estimular a liberação de neurotransmissores relacionados ao prazer, os sons que a gente curte são capazes de acalmar a respiração, regular a frequência cardíaca e reduzir a tensão muscular. A música tem a capacidade de te salvar de um dia ruim? Por que a faixa favorita de alguém pode ser indiferente ou até mesmo irritante para outras pessoas? Como a tecnologia interfere no nosso gosto musical e no que a gente escuta no dia a dia? Para bater um papo sobre o assunto comigo, tá aqui no Desenrola hoje a jornalista especializada em música, Patrícia Palumbo. Ela é apresentadora do consagrado programa Vozes do Brasil, que é focado na música popular brasileira, né? Ela já foi premiada 4 vezes pelo seu trabalho em rádio pela Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, e também está por trás do podcast Peixe Voador. Patrícia, obrigada por estar aqui com a gente. Estamos super felizes. Um prazer imenso, Dandara. Muito obrigada. Estou adorando a sua desenvoltura na apresentação. Eu adoro The Summer Hunter, sou fã há muito tempo e, obviamente, que a música faz parte da minha vida de um jeito cotidiano, né? Participa também dessa conversa o Daniel Sete, que se dedica à música há quase 3 décadas, atuando como jornalista, DJ, curador e baterista de bandas como Jumbo Eletro e Elora. O Daniel acaba de lançar o livro Do Vinil ao Streaming, 60 anos em 60 discos. Daniel, obrigada. Obrigado, Dandara. Um prazer estar aqui com vocês, com a Patrícia, que eu cresci escutando aqui os programas dela, acompanho há muito tempo. E é isso aí, vamos lá. Bom, gente, para começar, eu queria saber, assim, vocês sempre sentiram uma conexão intensa com a música ali, especial? Vocês lembram de algum momento na infância, na pré-adolescência, na adolescência, que vocês pensaram assim, meu Deus, quero viver no meio disso? Olha, eu tenho uma relação com a música muito estreita desde muito criança, porque meu pai foi um carioca da Tijuca, nasceu na Tijuca, e ele foi contemporâneo de Erasmo Carlos e Tim Maia, aquela onda do Tim Maia largar a marmita do lado da trave, jogar a bola e depois comer a marmita. Meu pai presenciou, né? Jogava bola com ele, essa coisa toda. Tião Marmiteiro, né? Tião Marmiteiro, exatamente. E ele foi só que ele foi para São Sebastião, onde ele conheceu minha mãe, uma cidade do litoral de São Paulo, só que levou essa bagagem. Então, tinha uma Kombi itinerante que passava lá de vez em quando e vendia discos dentro dessa Kombi, uma Kombi ambulante, não itinerante. E ele comprava dentro dessa Kombi os discos do Tim Maia, do Taiguara, do Jorge Ben, o lado pop da música era meu pai que trazia. E minha mãe comprava
Maria Bethânia, Caetano Veloso, umas coisas mais assim, MPB, por assim dizer. E a uma certa idade, ele me liberou a entrar na Kombi e escolher 2, 3 discos. E aí eu comecei ouvindo Motown, comecei ouvindo, sabe, essas coisas assim, bem anos 70, eu nasci em 65. Então, nessa idade, 10, 12 anos que eu tinha, era década de 70. Então, eu consumia esse tipo de música. E em casa a gente tinha um daqueles aparelhões de vinil, amplificador, double tape, para você gravar os programas de rádio e tal. E minha mãe cantando o tempo inteiro. Isso eu era adolescente ainda. E quando eu resolvi viver disso, foi quando eu acompanhei uma jornalista da Rádio Cultura AM, onde eu trabalhava aos 18 anos, ainda na faculdade, para carregar o equipamento dela, e ela foi numa coletiva do Cazuza. Olha só. E eu fui liberada de ir desde que eu não abrisse a boca. Não, claro, juro. Sempre. Vou ficar quietinha, carrega o seu gravador, vou ficar super quieta. E a coletiva rolando. Você sabe o que é a coletiva, né? Sim. Coisa mais chata da face da Terra. Pode ser mesmo, pode ser. Os jornalistas não queriam saber da música, queriam saber da doença dele, do show que o Ney, blá, blá, blá. Enfim, tava chato pra mim. Fofocas. E eu ficava olhando pra ele, pensando, cara, Cazuza certamente ouviu o Lupicínio, certamente ele ouviu Dalva de Oliveira, Dolores do... Eu vou perguntar. Aí levantei a mão. Falei, posso fazer uma pergunta? Ela olhou pra mim. Aí ele olhou, claro. Eu falei, queria muito saber se você já ouviu o Lupicínio, se isso fez parte da sua formação. Ele ficou louco. Disse que Finalmente sim. uma pergunta que ele estava interessado em responder, né? Adorou, trocou uma puta ideia ali a respeito desse assunto. E eu fiquei excitadíssima, me chamou pra ir no show à noite. Eu saí de lá aos gritos, dizendo, eu quero viver disso. Bom, para mim também começou no âmbito familiar. E as minhas primeiras lembranças ali, comecinho dos anos 80, que eu sou do final dos 70. No carro com meus pais, escutando o Gil da fase Andar com Fé, Gal Costa, Festa do Interior. Essas músicas eu me lembro muito. Mas o ponto de não retorno, pra mim, veio logo cedo também, foi ter visto o vídeo do Michael Jackson no Thriller. Ah, que maravilha. Que delícia. Ali, que aquilo lá era uma somatória, né, de tudo, assim. Era entretenimento, música, dança, tudo. Eu tinha, sei lá, 5 anos. E foi num boliche no litoral, aqui do litoral sul de São Paulo. Eu nunca mais me recuperei daquilo. Mas depois a cultura musical também, eu comecei muito cedo, assim, eu vivia num prédio onde tinha muita criança, adolescente, tinha muita festa, e ali a gente vivia a cena musical do rock brasileiro dos anos 80, vivendo aquilo em primeira pessoa e muito, muito novo, mas já amando tudo aquilo. Já interessado também nos discos, em quem fazia o quê. E daí, depois... já no começo da adolescência comecei a tocar, né? Que eu sou baterista. E também me interessar por música internacional, rock, me pegou muito assim. Era um roqueiro, basicamente. Mas na adolescência eu tive a sorte de ter um amigo mais velho que me apresentou o mundo do ecletismo, assim. Com 15, 16 anos eu achava que sabia tudo. Sempre. Como todo mundo É a nessa idade da idade. gente achar que sabe exato. tudo. E o cara me apresentou, sabe, desde mambo e salsa, até jazz rock e toda a cultura de música negra americana dos anos 60 e 70, Sly and Family Stone, Stevie Wonder. E depois disso, eu fui redescobrir, já meio jovem adulto, a música brasileira. Foi aí que eu ainda associava ela muito à música dos pais, você queria fazer aquela ruptura de gerações, né? Não, quero ouvir os meus sons. Depois veio isso, aí eu já estava tocando, tendo banda e também começando a trabalhar como jornalista e tentando cercar a música por todos os lados, que é o que eu tento fazer até hoje, né? Se eu não tô... Esse livro é o resultado disso, mas com discotecagem, tocando. Mas essa história começou ali atrás, com 2, 3 anos, e com um momento chave ali, o Michael Jackson.
mais ou menos aos 5 anos de idade. E é muito legal isso que você falou do ruptura, porque é isso, né? Nosso gosto musical começa ali, normalmente, dos nossos pais, né? Claro. Porque é o que a gente ouve ali em casa, né? Meus pais são do interior de Minas, então eles ouviam muito modão, assim, né? Aquelas Olha músicas só. sertanejas, né? Que hoje Era o que você tocava adora, em com casa. Né? E aí, eu acho que tem essa fase da Mas gente não querer- necessariamente sempre ela adorou, né? Exatamente, porque tem essa fase da ruptura, Exato. né? Da gente É. conhecer outra coisa. Eu lembro que eu sou da periferia aqui de São Paulo, da Zona Norte, e eu lembro que a primeira faixa, assim, que eu lembro que eu ouvi a mixtape do Emicida, né? Que Uau. ele lançou, né? Do Pra Quem Já Mordeu o Cachorro, Sim, por sim, comida sim. até que eu cheguei hoje. E aquilo Uau. ali foi outra coisa, assim, pra mim. Porque é isso, né? Acostumada com pop, às vezes, que você ouve na escola e das amigas, né? Aquele modão. E a gente quer ter esse distanciamento, Claro. às vezes, ali E acho no que tem uma início, coisa, né? a música, ela pega a gente de um jeito que nenhuma outra arte consegue. A gente acessa muito facilmente a música porque ela mexe com o corpo, com a sensação e com o sentimento e com o pertencimento. Então, quando você ouve um Emicida e você se encontra ali dentro, Exato. aquilo passa a ser a trilha da sua vida. E que era também o que os meus pais sentiam quando ouviam aquelas músicas do interior, que Exatamente. falavam sobre, Claro. né, o meio que eles estavam ali, né, na infância. Então você identificaria esse como o seu momento de Acho que sim. encontrei a Acho minha... que esse foi o meu momento. Ah, de que legal. encontrar. Uau, que belo momento. E aí a gente tá falando muito, né, sobre essas músicas que marcaram o nosso passado, né? E para vocês a música tem essa magia afetiva, assim, de marcar momentos, de marcar fases da vida? Quando vocês lembram de algum álbum, vocês são levados ali para um momento? Totalmente. E às vezes eu faço eu me dou esse prazer. Às vezes eu penso, cara, eu preciso lembrar daquele verão. Eu tô com muita vontade de lembrar daquele verão em que eu descobri o Djavan. E que foi quando eu descobri o romantismo. Que foi quando eu descobri a paixão possível sem estar apaixonada por ninguém, sabe? Assim, ouvindo o disco do Aquela Djavan. sensação quase imaginária às vezes, né? Física. lugar, Você assim. começa a É. sentir algo que você nem tá sentindo. Os cheiros, entende? O cheiro do verão na praia, o calor debaixo de uma amendoeira, o calor, o frescor de depois do banho de um dia inteiro de praia e deitar na rede e pôr o LP do Djavan para ouvir. Junto com os amigos e as amigas, e a gente ali sem entender quase nada do que ele estava falando, em termos de aprofundamento de amor, mas românticas, sabe? É. Então, sem dúvida nenhuma. Às vezes só melodicamente já é suficiente, no caso. Basta né? o clima. Exatamente. Basta o clima. E aí você entra naquilo e fala, cara, eu quero me apaixonar desse jeito. E isso tem a ver com o que você falou antes, né? Que é a música, é a arte que te leva mais rapidamente nesse lugar. Sim. É uma resposta muito rápida. Às vezes uma introdução, um acorde assim, você fala... acorde. Uau! É. Onde eu tô acorde. mesmo? Que ano é esse? É. Sim. É. Põe uma música da Aretha Franklin, aquele piano que começa, você já vai Você dançar já- imediatamente. exato. Imediatamente. Ou vai fazer uma faxina na casa, aquele, né? É um barato. Música realmente amo. Eu acho que... E não só para as coisas boas, né? Você também, às vezes, tá num mood melancólico e a música ajuda a completar aquele... Te aprofunda na melancolia. Sim. É verdade. Você tem que fazer isso com moderação, né? Então, esse que a gente falou. Não, e Mas- até isso que a gente falou de reviver os momentos, né? A Marina Persson teve aqui no episódio de Nostalgia e ela falou que ela não gosta de ouvir tanto também um álbum que marcou a vida dela. Eu vi ela falando isso. no Porque programa. às vezes sai daquele momento e vai para aquele momento. Dá uma economizada também. né? As playlists que eu fiz na pandemia, por exemplo. Outro dia eu tava ouvindo uma que eu chamei de Equinócio. Aí eu tava ouvindo e falando, gente, só música bonita, mas cada música triste. É o que você tava vivendo Era ali, o que né? eu tava vivendo na época. Eu falei, cara, não, fazer outra. Com esse mesmo nome que é lindo, mas outro mood. Total. Não, tem até uma pesquisa recente que mostrou que 71% das pessoas dizem que a música é uma das maiores influências no humor delas, assim. Totalmente. E aí, nessa mesma pesquisa, foram escolhidas as 2 músicas mais felizes que, enfim, por um critério ali que eles definiram, né? De que tem que começar num tom maior, ter uma subida. E aí foi I Got You, I Feel Good, né? Do James Brown. E Good Vibrations, do Beach Boys. Muito bom. Tem alguma música que vocês pontuam, assim, que deixa o humor de vocês lá em cima? Ah, super. Barato Total, por exemplo, né? Gal Costa cantando. Maravilhoso. É maravilhoso. Deixa eu ver. Qualquer coisa do Jorge Maltner me põe pra cima. Muita Aretha Franklin me põe pra cima. Nossa. Tim Maia me põe pra cima.
Marina Lima, dos os anos 80 na Marina, 79, 80, Charme do Mundo, ou então outras ainda bem lá do B dela, que é aquela coisa sempre de praia, sempre salgado. Marina Lima, né, Ela naquele sempre momento... te leva pra não se escuta a Marina impunemente, né? Sempre tem algo que te vem junto, assim. É verdade. É meio por aí pra mim. Aí eu gosto muito, assim, quando eu vi ali... Isso já me veio à cabeça, a música do Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered. Essa música saiu também. Na introdução você já fala, uau, tipo, vamos, sabe? Agora, eu pensei numa canção recente que eu escutei, que é do ano passado, que é dessa cantora mexicana, a Natália Lafourcade, que se chama Maria la Curandeira. E ela, inclusive, a música, ela tem uma... A letra dela também fala sobre isso, sobre, tipo, vamos nos curar, sabe assim? Mas muito legal, assim. Eu recomendo muito essa música. E aí, voltando um pouquinho pra nostalgia, né? A gente tem visto que a nostalgia move muito o mercado da música, assim, né? A gente tem visto shows de bandas que fizeram sucesso. O dos Titãs, por exemplo, né? Lotando estádios, enfim. Muito bom. Agora, pra uma geração mais nova, né? Minha geração, eu peguei Rebeldes, né? Que, enfim, ficava acompanhando. E agora vai estar fazendo shows ali, também, que né? tá bombando. Vocês são pessoas que gostam de reviver essa nostalgia, sendo ouvindo álbuns, indo a shows? Eu sou mais ou menos assim. Titãs, por exemplo, eu fui porque o Arnaldo chamou e eu me surpreendi com a alegria que tomou conta de mim. Realmente foi uma delícia. Porque eles estavam muito felizes. Porque eles estavam muito felizes. E eu fiquei naquela área em que era banda e família. Então, os filhos deles dançando e cantando, um monte de amigo, todo mundo já grisalho, dançando e cantando tudo. E foi um tesão. Mas, eu gosto, quando eu vou... Hoje em dia, eu vou em muito show. Eu sou muito convidada, eu trabalho muito indo ver show, eu produzo show, eu faço festas, não sei o que. Quando eu escolho para ir, eu escolho alguma coisa que me inquiete e não que me leve para um lugar onde eu já estive, sabe? Então, eu não vou buscar, por exemplo, eu não fui comprar o show dos Titãs. Eu fui convidada para ir e foi maravilhoso. Foi realmente muito bom. Mas eu prefiro ir num show novo. Eu moro em Barcelona há 17 anos e lá eu acompanho muitos festivais, fui muitos coisas muito boas, assim. Mas parte desses festivais sempre tem uma experiência nostálgica que eles fazem escolhendo a dedo. E não só eles chamam um artista de outra época que talvez esteja voltando, como eles fazem, não, agora vocês vão tocar esse álbum, combinam de tocar o álbum tal. Uma coisa muito comum que tinha. Como o Caetano vai fazer o Trans agora. Exatamente. Lá é uma coisa meio costumeira mas acho que criou-se um pouco uma indústria disso também. Então você vê que às vezes não funciona, sabe assim? Aquele grupo ou aquele artista não deveria estar voltando. É uma coisa forçada. Quebra aquela mágica às vezes, sabe? Você vai num show, você fala, pô, bicho, já foi tão bom, né? Agora, às vezes é mágico. Às vezes é. Porque aquilo tá funcionando, sei lá, passaram-se 35 anos do lançamento do disco tal, e os caras se reencontram e falam, uau, sabe? Mas eu também prefiro me surpreender. Nos mesmos festivais, de repente, ver aquela próxima aposta que estão fazendo. Eu vi dois, assim, mas não eram bem nostálgicos, né? Um foi a Xadê Adu, que veio pro Brasil uma única vez, e eu tive a chance de vê-la, e foi maravilhoso. Mas ela estava sendo nostálgica já, né? Ela já estava sendo nostálgica, já era ela mais velha, ainda belíssima, absurda, a mesma banda, Stuart Matchman com ela, entendeu? A mesma banda, o mesmo som, e foi lindíssimo, porque eu nunca tinha visto ao vivo. E outro foi o Leonard Cohen, quando ele voltou, depois daquele tombo, eu fui pra Bilbao assistir. Deve ter sido na mesma turnê que eu vi. Cara, foi espetacular. Aquele homem lindíssimo, de terno, aquelas mulheres tocando e fazendo malabarismos, aquela cortina azul-roxo atrás. Ele se ajoelhava. Assim. Ele se ajoelhava. Olha, foi maravilhoso. E vocês estudam, trabalham e gostam de música já há alguns anos, né? Dá pra elencar assim, as principais mudanças que rolaram, sei lá, nas últimas 3 décadas, por exemplo? Porque, assim, mudou muito a forma com que a gente consome música, né? Mudou muito e muito rapidamente, né? E mais de uma vez, né? E mais de uma vez. Mudou. Nossa, as 3 últimas décadas. Eu até falo um pouco disso no livro, que é... Nos 90, já que estamos nas 3 últimas décadas, nos 90, a indústria do CD estava vivendo o seu auge, né? Sim. Era assim, tipo... Sem se preparar
para as mudanças que já estavam começando a ocorrer aí, né? Aí teve a revolução lá da pirataria digital, isso que mudou tudo, né? E até no 2010, a indústria fazer essa reviravolta do streaming, né? Conseguir se apropriar dessa tecnologia. Então, são mudanças muito, assim, eu tô tendo dificuldades para explicar para o meu filho de 13 anos como funcionava, sabe assim? Até porque eles ouvem a música de uma maneira completamente diferente. Hoje né? a gente não segue nem a ordem de um álbum, né? Por exemplo, antes era pensado ali, né? Lado A, lado B, a ordem das músicas. O encarte, as fotos que você vai pôr no encarte. Era outra experiência. Às vezes, né? Era outra experiência. E aí eu tava lendo na última edição da Piauí, tem um artigo que foi publicado, se eu não me engano, no London Review of Books, com dados muito interessantes sobre como essas mudanças tecnológicas mudaram a forma de fazer música. Que aí eu acho meio sério. Muito. Que fizeram, tipo, uma análise de... Lá por 2010, menos de 20% das músicas começavam pelo refrão. Agora, em 2018, já eram 40%. Os caras falaram assim, não, a gente tem que pegar a atenção da pessoa nos primeiros... 30 segundos. 30. E a lógica... Tem lógica isso, né? Mas é mortal. dói um pouco, né? Dói Você fala... muito. Uma das principais críticas que rolaram nos últimos anos é que as músicas são feitas basicamente para viralizarem, às vezes, nas redes sociais, né? Então, no TikTok, especialmente. É outra ali, linguagem. Né? Elas são curtas, né? São muito curtas e é uma fórmula quase, né? Um disco como The Dark Side of the Moon não rolaria hoje, por exemplo. Pois você tem que explicar, né? Por que aquilo é importante, por que é legal fazer a imersão. Aliás, o que vocês acham que a gente perde com isso? Com essas músicas mais curtas, o refrão? Eu acho que a gente perde profundidade. Eu acho que a gente perde a capacidade de contemplação. Eu acho que a gente perde essa mágica que é deitar numa rede e ouvir o disco inteiro do Djavan e se imaginar apaixonada por alguém que não existe, sabe? Eu acho que o estímulo instantâneo que a gente tem hoje de tudo, de todas as mídias, de tudo, né? O lance é você colocar imediatamente uma foto aqui do nosso Desenrola, nós três juntos, vamos colocar agora no ar, para que as pessoas saibam que a gente está gravando. E aí a pessoa talvez nem ouça o nosso podcast depois. Exatamente. Mas ele pode até compartilhar e colocar lá. Então eu acho que tudo faz parte da mesma corrupção da experiência, no meu entendimento. Porque a gente vem... Imagina, eu sou um pouco mais velha que você... Nós dois bem mais velhos do que ela, a gente já vem, mas você ainda tem uma vontade, como podemos perceber, de ir ali um pouco mais. Mas é raro, cada vez mais raro. Me entristece por um lado e me dá uma sensação de que estamos chegando no limite. E se estamos chegando no limite, a gente volta para o começo. Porque é isso, né? A gente vive circular. Tudo é circular. Então, muito provavelmente, daqui a pouco, o grande barato, aliás, já é ter um LP outra vez. Exato. Essa é uma questão até que tinha anotado ali. Você fez o livro, né, Daniel, do vinil ao streaming. E assim, tem gerações, a minha, por exemplo, que eu não vivi o vinil, né? Meus pais tinham muitos em casa quando eu nasci, mas eu não tinha mais uma vitrola para ouvir, por exemplo. Só que minhas amigas adoram ter vinis. Eu tenho vinis. Tá vendo? Você fala um pouco dessa magia desse instrumento ali, né? Queria saber um pouquinho mais, assim, sobre isso. Eu acho que tem um pouco disso de... Depois de todas as mudanças, um certo fim de ciclo e as pessoas estarem buscando algo físico também. Não só o vinil, palpável. Né? Palpável, né? A revista impressa. Os prazeres palpáveis da vida. Gente. A revista impressa, coisas que... Por que não? Sabe assim, olhar para isso e, mais especificamente do vinil, ele continuou atraindo as pessoas porque, primeiro, tem o som, que tem gente que vai fazer uma defesa séria de que é melhor, né? Controvérsias, mas... controvérsias, claro. Mas depois, isso que você estava falando antes, que a Patrícia estava falando antes, que é da experiência, né? Você abre, aí tem um encarte grande, tem a ficha técnica, você sabe quem fez o quê. Exato. Isso continua sendo muito prazeroso, entendeu? E isso sempre fez parte do barato do vinil, entendeu? Então, acho que somando essas duas coisas, ele sempre esteve lá, né? Ele foi esquecido ali nos primeiros anos do CD, mas logo, numa perspectiva já mais de colecionador, ele voltou
E nos últimos anos, acho que por causa dessa busca por algo... Por algo palpável. Por algo... É um objeto lindo, sempre foi, né? Sempre Sim. foi. E tem uma relação, a gente fez até uma newsletter recentemente sobre isso, de que a gente tem uma questão que hoje em dia, as coisas que a gente escolhe para ter palpáveis na vida, parece que definem um pouco do que a gente é, né? Exatamente. Então, a gente tem tão poucas coisas palpáveis, né? Porque a gente tem muita coisa hoje em dia online, digital, que as coisas que a gente escolhe para ter no mundo físico com a gente, parece que definem um pouco, né? Do que a gente é. É isso aí. E aí, enfim, tem bombado também bares de audição, por exemplo, né? Eu vi uma matéria de vocês no Summer Hunter, eu fiquei louca pra ir nesses bares de Pois audição, gente. Preciso arrumar tempo. Pois aqui em mas São vou. Paulo parece que são vários, né? Então, tem aberto muitos, né? É muito interessante. É lindo. E aí, acho que a Patrícia comentou isso, né? De que dessa forma que a gente consome música, né? E quando eu tava pensando nesse episódio, eu fiquei pensando... Hoje em dia, a gente tem esse privilégio de ter todos os álbuns praticamente ao alcance do nosso toque ali, né? Enfim, não todos, mas a gente tem uma facilidade muito maior de acessar diversas músicas que antes a gente não tinha, né? E aí eu fiquei pensando se isso tem um ponto negativo, assim. Se isso tira, de certa forma, um aspecto especial de você ouvir um álbum ou não. Porque às vezes eu sinto que eu vou ouvir um álbum pela primeira vez e eu tô fazendo 1000 coisas e não prestei atenção. Não sei se tem um lado negativo de uma banalização do momento de ouvir música ou não. Tem o bom e o ruim, né? Eu vou começar pelo ruim, pra gente terminar com a boa notícia. Boa. O ruim é o seguinte, outro dia não, tem uns 10 anos mais ou menos, eu tava entrevistando, eu faço o Instrumental Sesc Brasil há 27 anos, sei lá eu quanto tempo. E eu tava entrevistando um rapaz, um trompetista de 19 anos, que fazia parte de um quinteto ali. O cara toca para cacete, assim, um negócio, tocava loucamente. E aí, no meio da entrevista, eu perguntei para ele, me conta o que você ouve, né, para você chegar nisso. Aí ele falou, eu ouço como é que a gente fala isso? Uma playlist que meu professor me deu. Tá bom, mas e o que tem na playlist? Ele falou, não sei. Eu só fico ouvindo e repetindo. Isso porque ele é um músico e um músico bom. Ele é músico e músico bom, entendeu? Eu falei... Isso é preocupante. Mas vem cá, você não quer saber quem é Miles Davis? Você não quer saber quem é Joe Coltrane? Você não quer saber quem é Charles Mingus? Você não vai... Jura? Ele falou, sei lá, meu professor acho que vai me dizer, entendeu? Tipo, né? Eu acho grave, eu acho grave, sacou? Ainda que ele tenha muito talento. Só que, assim, se você tá ali aprendendo pela repetição, né? E você não se aprofunda naquilo de uma certa maneira, deixa eu ver quem foi Miles Davis, deixa eu ver quem foi Tutu do Miles, né? O que foi o Miles encontrando, sei lá com quem? O que foi o Miles conversando com o Milton Nascimento? Tudo isso vai abrindo janelas, né? Vai abrindo coisas e tal. Por outro lado, nós todos temos acessos à música feita na África contemporânea. Exato. Isso é o maior barato. Ainda que a gente não saiba quem são os compositores, quem está tocando aquele instrumento, que instrumento é aquele que ele está tocando, porque você não sabe. Tá tocando ali, pode ser um instrumento. A você, o que é uma coisa que era a maior dificuldade. A maior dificuldade. Então, abre uma possibilidade de conhecimento. Mas ainda assim, talvez a gente seja um pouco nerd nesse sentido, do conhecimento musical. Nós estamos metidos no assunto de uma forma mais... muito radical, né? Exatamente. A gente como é que chama isso? Hard user? Heavy user. Heavy user, pois é. Claro. Né? Eu concordo com você. E você a Nandara usou a palavra que banalização. Assim, banalização não de negativo, mas assim, é uma coisa que... normalização, banal, né? Tipo, existe... Você tem tanto que não liga. Qualquer pessoa do mundo tem acesso a toda a música já feita, ou 90% da música já feita, vai. Uma hora vai ser 100, não sei. E isso é uma coisa normal da vida moderna, sabe assim? Pra gente que vem de antes, era tipo, você imaginava que alguém... cadê o disco novo dos Stones que não chegou nessa loja ainda, Você sacou? atravessava a cidade pra ir na casa do amigo... que recebeu o disco. Pra ouvir o disco. O disco não seria nem seu. Não. Você iria Não seria uma só vez, né? Você no máximo podia levar a fita e gravar e fazer a sua pirataria pessoal. Porque tirar da casa do cara você não conseguia tirar de jeito nenhum. Não. Gravava e tinha com você. Eu acessei aquela obra, eu já conheço ela,
mas o disco nem é meu. Isso Então, vai de encontro com o que você estava falando do palpável. Você até pôs a mão no livro, assim, quando estava falando, né? Porque é uma delícia, né? É uma delícia. Mas é muito interessante esse ponto também que vocês levantaram, de uma diversidade maior também, Não, né? isso aí Porque, a parte por exemplo, boa, é incrível. hoje aqui... Assim, várias questões, né? O rap sendo o estilo musical mais escutado hoje, né? Que é um estilo de periferia. O rap indígena, por exemplo, aqui né? Na América Latina, tendo mais alcance. Então, também tem esse lado é questão, maravilhoso. né? Esse lado da rede ser uma coisa mundial e conectar as pessoas, ainda que superficialmente, né? Pela música. E fazendo com que as pessoas descubram e busquem diversidade. Então, você vê hoje a música brasileira sendo feita, não necessariamente com a influência só do samba, do maracatu, mas também com a influência do, sei lá, da chanson française, ou então do Fela Kuti. Porque não há mais desculpas para você não conhecer aquilo. Exato. E também tem a praticidade, né? Por exemplo, eu faço trabalho de curadoria musical, que você tem que estar pesquisando música nova o tempo todo. E aí, é cruel que eu vou falar, mas assim, funciona muito. Você pega lá com três dedadas, você já saca mais ou menos como é uma música. No começo, o meio e o fim. Sabe? Ouvindo no streaming. Bom, mas isso não é nem o streaming. Eu sou programadora de rádio há muitos anos. Então a gente não consegue programar, ouvir as músicas todas para poder escolher o que vai tocar na programação. Não dá para ouvir. Não. Então. Né? Então você vai, como é que se diz? Descobrindo técnicas. Exatamente. Agora, o celular, ele trouxe outra questão, que acho que é uma grande questão, que a gente sempre esbarra nisso, que é os algoritmos, né? Porque, assim, eu acredito que, claro, sempre a gente teve uma questão ali de alguma coisa que moldou um pouco, né? Por exemplo, na rádio, tinha alguém que escolhia a música que ia passar na rádio. Exato. Mas eu acho que os algoritmos fazem isso em um nível muito, muito elevado, né? Porque, enfim, é isso. Exponencialmente enlouquecedor. Todo dia tem uma playlist ali, seu Daily Mix, o Today Top Hits, que você não precisa nem pensar direito no que E que vai ficando consumir. cada vez mais precisa. Exato. Como vocês acham menos... que impacta, assim, no nosso consumo de música? Olha, eu gosto, por um lado, porque por um lado facilita novas, meu né? trabalho também. E acho que essa coisa do algoritmo, você vai passando dados para ele, certo? O que é muito bom quando você tem um repertório grande. Mas se o seu repertório é limitado... Você perde a escolha, Você quase, perde né? um pouco a escolha. Ele vai seguir limitado. E isso vai de encontro com a coisa das rádios, dos jabás, né? Cara, eu não sei se vocês têm feito essa experiência de zapear emissoras de rádio tradicionais. É entristecedor num nível... A homogeneidade, você diz? Não, a zero oferta de música. Porque você zapeia. É rádio religiosa. Aí tem uma falando de esporte, aí tem outra falando de... Música que é bom, nada. 2, 3, 4 de música e nenhuma boa. Nenhuma boa. Pronto, falei, sacou? Não dá pra ouvir rádio hoje em dia. Mas não vamos entrar nesse tema, senão a gente... Vocês me perdem. O que eu tento fazer, na questão do algoritmo, é dar uma lutadinha contra, sabe? Faça uma busca ali, pesquisa. Dá um truque nele. Utilizando a ferramenta maravilhosa das plataformas e o streaming, mas seguindo recomendações dela, ou de outras, sabe, assim, recortes humanos, influência humana ainda, sabe? E aí funciona muito bem ainda. Isso é a melhor maneira. Muito Isso bem. aí é o lado bom da inteligência artificial, né? E aí, de vez em quando, dá uma olhadinha na sua lista da semana pra ver o que o algoritmo apresenta. E dá pra conhecer, né, aí, novos cantores incríveis. Eu já conheci. Eu acho que mais a questão é isso, né? Se você não tem ainda um grande repertório do que você gosta, provavelmente você vai cair ali no que todo mundo gosta, porque é aquilo que tá sendo indicado a você, porque tem, né? A gente tem que estimular a curiosidade, né? Na gente mesmo, nos nossos próximos e nos que nos ouvem. A curiosidade move o mundo e move também a sua vida. A sua vida fica muito mais interessante quando você tem curiosidade pelas coisas. Se você aceita o massificado, a gente elege um inelegível, né? Então é isso, a gente tem que estar sempre no pensamento crítico e estimulando o pensamento crítico. A gente que aqui tem microfone para falar e que é formador de opinião tem por mínimo conta de disso, responsabilidade, né? tem que ter essa responsabilidade em vista.
Dele, você acabou de lançar o livro, né? Do Vinil Sim. Streaming, 60 anos em 60 discos. E aí eu acho que a primeira coisa que me bate, assim, no coração é que, meu Deus, tem tanta coisa boa nos últimos 60 anos que eu imagino que é uma tarefa muito difícil, assim. Queria saber um pouco de como decidir esses discos e se tem algumas curiosidades legais que você encontrou, enfim. A primeira coisa era admitir que ia ser que ia gerar discussão, obviamente, né? Toda a lista. Claro. E é um recorte internacional, né? São álbuns internacionais. E eu queria que não fosse uma lista muito óbvia, né? Porque existem muitas listas e muitas acabam convergendo, assim, né? São repetitivas. Os clássicos, você começa até a cansar. Então eu queria fazer uma mistura de critérios. Que tinha alguns desses clássicos que não dava para escapar, mas também incluindo outros álbuns que eu achasse que fossem muito representativos daquela década, né? De cada uma das 6 décadas, que representasse o ecletismo, a diversidade musical que foi cada uma dessas décadas, entendeu? E dessa forma contar, mas admitindo, é um recorte, entendeu? Não tenho a pretensão de que seja uma lista definitiva. É uma lista aproveitando para trazer a história de cada artista, cada álbum, em cada contexto, ali, entendeu? Contando uma história dessas últimas 6 décadas. E tem algum que você tem um xodó, assim, que você colocou? Alguma curiosidade? Tem 60, né? Quase isso, assim, né? Não, sei lá, não sei. Nos anos 60 tem o Revolver dos Beatles, aí tem o disco do Otis Redding, sabe? Abrindo o livro. Até os discos mais recentes, de 2012, o Frank Ocean, que é um artista maravilhoso. Eu adoro também. Não sei, não sei, acho que isso são quase 60 álbuns que eu gosto muito, assim. Mas não peguei só meus preferidões, assim, sabe? Eu achei que tinha álbum que tinha que estar ali porque eu achei que era importante, ou que foi muito vendido, um fenômeno cultural por si só, sabe? Então é uma mistura disso, assim. Uma mistura de vários critérios. Patrícia, você trabalha com música brasileira agora, né? Falando um pouquinho há muitos anos, né? E enfim, entrevistando grandes nomes da MPB e nomes que estão chegando também, né? E aí, assim, você sente mudanças no estilo da MPB? Porque eu sinto assim, a gente ampliou tanto, né? Tantos gêneros e ritmos. Ainda dá para definir esse MPB? Esse conceito se ampliou? No começo da entrevista aqui eu falei que minha mãe ouvia mais MPB, né? E que na época a gente chamava de MPB aquela canção, mais por aí, Bethânia, Chico, não sei o quê. E foi uma sigla que se estabeleceu durante os festivais de música popular brasileira. Mas a música pop, ela começou a conversar com a tal da MPB já naquela época com o tropicalismo e foi misturando. A música brasileira é a música mais amalgamada do planeta. Somos um país continental, obviamente, então não poderia ser diferente. Mas tem uma coisa que só no Brasil se faz, que é você vai amalgamando de tal forma que o que sai é totalmente novo, né? É totalmente diferente do que, sei lá, pega o maracatu dos meninos do Mangue Beat, por exemplo. Pega o samba que o Emicida coloca dentro do rap dele. Que o crioulo traz, a canção que o crioulo traz dentro do rap. Tudo... Os dois contemporâneos e cada um fazendo de uma forma totalmente diferente. Totalmente com diferente. Elementos parecidos na fórmula. E que conversam perfeitamente. Sim. Então eu acho que a música brasileira, ela tem essa grande, imensa riqueza. Né? Gabi Amarantos, pensa no que é isso, Tecnobrega. Um Tom Zé que conversa perfeitamente com ela. Uma Rita Lee, eu estava ouvindo numa playlist aleatória, justamente, a Rita Lee anos 80, né? Aquela fase Rita e Roberto. Ela aparece em qualquer contexto, né? Em qualquer contexto, gente. Você pega a Rita Lee dos Mutantes, pega a Rita Lee dos anos 80, daquele coisa de amor deles, pega essa Porcoapá, essa última música que ela fez com o Roberto, que é cara, é o tema do final da vida da gente, da maturidade, o Porcoapá, né? Mude a pergunta, não é mais por quê, é por que não. É maravilhoso, é a Rita Lee dando um recado no final da vida, né? Então, e hoje eu vejo a música brasileira, a música que mais se ouve, ela está muito dentro de uma questão de identidade, de representatividade. E tem uma questão que sempre
vêm, sempre me trazem, mas isso é música boa? Aí eu digo, a música boa é a música que te representa, é a música que você curte. Então eu não posso dizer que o som de um ou de outro é melhor ou pior do que o som do Marcos Valle. A gente não pode ser saudosista, né? Tem música boa, o Zusa Homem de Melo dizia isso, é a canção a seu tempo. Tem tempo para tudo. Tem uma canção de amor do Chico Buarque que é igualmente boa com uma Só Sei Dançar Com Você da Tulipa Ruiz, né? Ou uma canção de amor da Lineker. Não, é muito interessante, porque tem essa questão, né? Quando eu tava até pensando nesse tema, também outra questão que me surgiu é assim, às vezes a gente fala em muitas coisas, né? Que a gente dá muito mais valor, enfim, ao que é produzido no exterior e menos aqui. Eu não sei, eu sinto que na música não sei se vocês podem dizer também o que vocês sentem, mas eu sinto que tem um ranking ali que a gente elenca, às vezes de forma preconceituosa, sobre ritmos, né? Do Brasil mesmo, né? Enfim, e é muito interessante isso que você falou, de que às vezes a periferia, por exemplo, se identifica com uma música, né, que, sei lá, por críticos pode não ser considerada ali a melhor música já feita. Já disse Caetano muitíssimo bem, a crítica que não toque na poesia, entendeu? A periferia, especialmente, né, quando me perguntam do funk, por exemplo, cara, a pulsão criativa das pessoas se expressa na música, se expressa na dança. Você passa uma semana inteira trabalhando, saindo da sua casa às 5 horas da manhã, chegando às 8 da noite. No final de semana, o que você quer fazer? Você quer tomar uma, você quer dançar, você quer transar, entendeu? Você quer se divertir. E tem que pôr isso pra fora. Se a coisa vem num rap erótico, num funk sacana, vai aí. Quem sou eu, sabe? Daqui de cima do meu privilégio branco pra dizer, cara, isso não é bom. Jamais. E mais cedo ou mais tarde sempre acaba conquistando o centro, digamos Óbvio, assim, né? miscigena. O samba foi assim, se né? apropria. Eu, por exemplo, que eu moro fora, eu não acompanho, por exemplo, tanto a parte da publicidade aqui. Quando eu vejo, cada vez que eu venho, você vê o uso da música na publicidade, por exemplo. O que antes se associava com a batidinha do samba, né? Ou da bossa nova. Hoje, quase 90% é o tum, tac, tac, tum, tum, tac, tum, tac. Virou uma marca registrada brasileira. Total. Uma batida daquelas que você pode botar no tecladinho, Cássio, modelo. É uma célula rítmica que ficou... que como representa o Brasil do século XXI. Total. Então, no final, por um caminho ou por outro, acaba chegando a todos. E ficando, e se consolidando. Mesmo sendo muito criticado ou o que possa acontecer. E assim, essa coisa da crítica, né? A gente, quando tá vivendo a coisa, é muito difícil você ter o distanciamento necessário. O que a gente chama de distanciamento histórico. Para dizer, né? O que aquilo fez que deixou a sua marca. Sabe? Por exemplo, o que daqui a 20 anos estaremos ouvindo? A gente imagina mais ou menos, né? O que vai ficar. Eu aposto em algumas pessoas, tipo a Lued Luna, eu acho que é uma pessoa que uma artista que ficará, né? Outras sumirão e tal. Mas neste momento, é muito difícil dizer, esse funk vai acabar. O funk tá aí, ó, faz um tempão, né? Total. E aí, a gente finalizando aqui mais 2 perguntas mais filosóficas, assim. A gente ficou pensando, quando a gente estava fazendo esse roteiro, será que a música pode ser uma forma de encontrar respostas que a gente não encontrou em outros lugares? Eu não tenho a menor dúvida. Para mim, é tão oráculo quanto é um livro, quanto é a biografia do Yogananda, sabe assim? Eu acho que a Joyce fala, a MPB tem resposta para tudo. Pô, ouve um samba do Nelson Cavaquinho, ouve um samba do Cartola, vê se não tem lá. Ouve o Criolo cantando Não Existe Amor em SP. É pura filosofia, gente. E antigamente, quando o rádio... Antigamente é uma coisa mais feia de dizer, né? Mas quando o rádio era relevante na formação das pessoas, eu gostava muito de ouvir e de também fazer a minha programação colocando surpresas no ar que tivessem a ver com o que a gente está vivendo. Nesse momento, a gente está vivendo um ataque horrível lá na faixa de Gaza, né? Eu, se estivesse no ar hoje em dia, ia colocar canções que trouxessem essa questão, de alguma maneira, que fosse... sutil, ou que fosse só para dizer, vamos orar por essas pessoas, sabe? Isso é super importante. Eu acho que, às vezes, mesmo quando não é diretamente, através da letra de uma música, a experiência de mergulhar na música te faz
naquele momento, ou às vezes um pouco depois, não sei, chegar aos lugares, a algumas perguntas que você queira responder, sabe? Mantras, gente. Pensa só nisso, são os mantras. É tradição oral com ritmo, né? É oração com ritmo, é conexão com o divino diretamente. E aí, para finalizar, eu queria que vocês respondessem a pergunta que a gente fez lá no início do episódio. Qual o papel da música na sua vida? Para mim é um papel fundamental. Eu vivo de música. Eu não faço música, mas eu toco, né? Tudo. Eu converso sobre música todos os dias da minha vida. É muito raro um dia em que não tenha uma pauta na minha agenda. E mesmo na minha agenda familiar. Tô tomando café em casa e digo, gente, vocês ouviram tal coisa? Vocês lembram ontem que a gente estava ouvindo tal música? Sacaram tal coisa que disse fulano? A música é totalmente fundamental. Não é como Cássia Eller, que contava o tempo de atravessar a rua em compassos musicais, né? Em tempos, assim. Deixa eu ver quantos compassos eu levo para atravessar esta rua. Mas é absolutamente, assim, indissociável do que eu sou. Pra mim é a trilha sonora da existência, assim. É tipo... Ou também por sempre querer estar trabalhando, cercando a música por todos os lados, de uma forma ou de outra. Mas também, ela tá no meu pensamento. Eu também fico... Durante o dia, nossa, será que aquele álbum é melhor para aquela ocasião? Sabe, eu fico pensando que nem uma criança, assim, brincando, assim. E também, se me deixarem, eu só falo de música. Meio chato às vezes, assim, sabe? Porque às vezes as pessoas não querem se aprofundar tanto, assim. É tipo, vamos assistir um filme? E não sei, é uma coisa séria mesmo, assim. Eu não consigo me imaginar. E até eu lembro de uma amiga muito querida que me falou que ela não ligava pra música. Tem gente, né, que às vezes fala, tipo... Até hoje eu tô tentando digerir essa informação, assim, sabe? Assim, uma pessoa boa, incrível, que eu gosto muito, assim. Ela tem bom coração. Mas claro, né, tem que respeitar. Mas pra mim a experiência é o tempo todo, assim. Mesmo se eu não trabalhasse com isso, eu estaria o tempo todo pensando na música e ela estaria interagindo com outras coisas minhas. Assim. Vocês viram o Chico Buarque falando outro dia aí nas redes que essa coisa de música de fundo, põe uma musiquinha aí pra gente ouvir que pra ele não funciona? Ele não ouve música. Se eu for pra ouvir música, eu vou parar a minha vida para ouvir música. Então, se entra num restaurante e a música é ruim, levanta e vai embora. É difícil isso, a pessoa é idiosincrática. Ou a famosa situação da praia, né? Que a pessoa mete aquela caixa de som. Na caixona de som gigante. Não dá. A gente é meio contra aqui. Totalmente, 100% contra. Mas tem que ser, porque não tem dá. Tem que ser, né? É muito invadir o espaço ali. Eu estive em Tok Tok. Do barulho do mar. Gente, já tem música da ali. Da paz que ele traz. Já tem música ali. Já tem música ali. Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest. Perguntas fixas que vamos fazer para todos os convidados que passarem por aqui com uma única intenção. Te inspirar a levar uma vida leve e ir em busca do sol o ano todo. Bom, gente, para começar eu queria saber, o que vocês gostam de fazer para relaxar? Ouvir música. Era a resposta que eu esperava. Desculpa o clichê, mas... Eu também gosto de ir pro mar, gosto muito de estar perto do mar. Sentar numa areia amarela e olhar pro azul e meditar é totalmente relaxante pra mim. Acho que eu gosto de andar também, andar pela cidade. Não necessariamente num parque, num lugar bonito assim. Pode ser na cidade, assim. Só que aí a parte que vai... Música no fone vai ser importante também. A praia mais incrível que vocês já visitaram? Eu fui numa praia na Grécia uma vez, que eu nem sei o nome, mas a ilha se chama Folegandros, que é uma ilhotinha bem piquitucha e que a gente faz em um dia com um jipinho, assim. E aí a gente desceu uma trilhazinha muito íngreme e estreita, e a praia era toda de pedrinhas brancas e tinha um casal de, sei lá, cada um, eles deviam ter uns 80 anos, totalmente nus, desenhando o que eles estavam vendo, e ficamos 4, este casal e mais eu e a pessoa que estava comigo, naquele mar absolutamente transparente, em silêncio, numa ilha grega. Eu fico entre Jericoacoara e Menorca, na Espanha. Se vocês pudessem escolher um lugar do mundo pra estar agora, qual lugar seria? São Sebastião, que é a minha casa. Gostoso. Eu, como tô
fora de casa há mais de um mês, eu quero voltar pra minha Quer casa. voltar pra Barcelona. casa. Tá naquele momento de o melhor lugar do mundo é em Sim. casa. Sim. A cama, não tem nada como a cama da sua casa. Não tem nada igual. E a última é a tradução de verão perfeito pra vocês. Barco, vinho branco gelado, bons amigos e muito sol. Pra mim, eu acho que independe um pouco do lugar. Eu acho que é aquele que você desconecta da experiência de não férias. Ou seja, que você se sente de férias e que no qual você esteja com as pessoas que importam pra você. Acho isso. Num lugar específico não me vem à cabeça. Romântico. Mais uma sensação. É isso, gente. Uma delícia. Queria agradecer muito vocês estarem aqui no Desenrola com a gente. Obrigada. Foi um Muito prazer bom, enorme. Foi um prazer. Adoro o Summer Hunter e você manda muito bem. Ai, Gostei. obrigada. Eu falei pra ela antes. Obrigada, gente. Bom, espero que você aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Todas as informações vão estar na descrição desse episódio, o perfil da Patrícia e do Daniel. Confiram as outras coisas do The Summer Hunter. A gente tem newsletter, a gente tem acessórios, linha de acessórios, tem nosso perfil no Instagram, clube no WhatsApp, um monte de coisa, tá tudo aqui também. E é isso, até a próxima!